O chamado é um presente. Olá, sou o Padre Arlio Humberto, consagrado, filho de Maria, sacerdote, e venho falar um pouco hoje sobre essa história de amor, essa história de cuidado, delicadeza, ajuda de Deus, que é o que eu entendo quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha vocação, primeiramente enquanto consagrado dentro desse carisma, eleito e marcado por esse selo da misericórdia desde toda a eternidade. E dentro desse chamado, dentro dessa experiência de ser seduzido pelo Senhor, aprofundar nessa sedução através do sacerdócio. Ser sacerdote para mim, dentro da comunidade, ter descoberto no meu percurso, enquanto me entendendo consagrado, eleito, escolhido pelo Senhor, e nesse percurso entender como chamado específico do sacerdócio é contemplar esse abraço, essa acolhida, esse cuidado de Deus. Acho que, para mim, a melhor forma de falar do meu sacerdócio é exatamente entendendo dentro do meu carisma. Tanto que a escolha que fiz pelo meu rema sacerdotal é o mesmo rema da minha consagração. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Desde o início da comunidade, eu estou aqui desde o início, desde a fundação, com a graça do Senhor, estava ali naqueles primeiros momentos, onde cheios de alegrias, e nós estávamos dispostos a deixar tudo e fazer tudo para nos encontrarmos e responder àquele ardor que o Senhor colocava em nossos corações, de entender que a nossa vida não dava para continuar a mesma, mas era necessário dar um passo a mais em resposta daquele que havia nos eleito no chamado para essa intimidade com Ele. Ali desde o princípio eu fiz essa experiência muito certa de saber me seduzido pelo Senhor. Seduzido no sentido de que, ao olhar para o Senhor, ao me relacionar com Ele, eu sempre percebi e sempre o compreendi como uma força que me ultrapassa, mas me ultrapassa mantendo a minha liberdade, mantendo a minha caminhada e me fazendo sempre um convite de olhar para além de mim. E a sedução do Senhor, para mim, ela tem exatamente essa perspectiva. É Deus que olhou para mim, me escolheu, me amou e quis contar comigo. Só que para me atrair, porque sou muito cabeça dura, ao longo da caminhada às vezes tentei fugir, encontrar outros meios, encontrar outros caminhos que não fosse tão claro. Ele preferiu colocar-me essa sedução, esse chamado, esse toque que me desarma, que me tira de mim mesmo para me fazer olhar para além, essa sedução do Senhor. E é o meu carisma. O ser filho de Maria, para mim, é primeiramente essa sedução, esse Deus que se aproxima, que olha, que cuida e que me chama a dar um passo a mais, para além de mim mesmo, do meu entendimento, da minha compreensão, mas sabendo que Ele é que cuida de tudo. E ao longo dessa caminhada, desse percurso de me entender seduzido pelo Senhor, primeiramente ao carisma, o carisma Filhos de Maria, primeiramente chamado a essa resposta de ser essa manifestação do amor misericordioso, de entendendo o processo do anúncio, do anunciar o Cristo, que é sentido e alívio a todo o sofrimento humano. Ali eu me entendi como eleito, primeiramente eleito, para pertencer a Ele. E aí vem a grande descoberta que pertencer a Ele não é fazer muitas coisas, mas pertencer a Ele implica nos lançar, nos abandonar ao seu amor, nos abandonar à sua vontade. E é nesse percurso de entender que Ele me chama, me elege e me convida a dar um passo a mais que entra o sacerdócio. Entra o sacerdócio como essa dedicação, essa especificidade de estar com o Senhor, na intimidade, de me gastar por Ele, seja no santo sacrifício da missa, seja na confissão, seja nos demais sacramentos, mas acima de tudo na intimidade. Saber-me escolhido, saber-me chamado pelo Senhor para pertencer-lhe de forma tão íntima, é entender que a minha consagração, a minha vida enquanto filho de Maria, ela ganha sentido, ela ganha profundidade e é a base para o meu ser sacerdote.
para o meu responder e me gastar, né, todos os dias na celebração. Eu faço uma experiência de que em cada celebração eu renovo com o Senhor essa experiência de ser seduzido. Cada palavra nova que me surge numa oração eucarística, cada momento em que eu olho ali diante das minhas mãos o corpo e o sangue do Senhor, eu reconheço a minha história, a minha vida, amada, seduzida, acolhida pelo Senhor. Naquela experiência de saber que Ele é quem conduz todas as coisas, Ele é que faz tudo. E nesse fazer dEle, nesse cuidar dEle, eu vou percebendo. Não, olho para a minha história, vejo os meus limites, as minhas fraquezas, e Ele sempre ali, de braços abertos como estendido na cruz, a dizer: vem, volta, recomeça. E nessa experiência eu vou me aproximando dEle. Eu vou me aproximando dEle, sendo mais filho de Maria, e sendo mais filho de Maria, então eu posso ser um melhor sacerdote, porque eu realmente estou convencido de que o meu sacerdócio ele se planifica na comunidade Filhos de Maria, no carisma Filhos de Maria, e que o carisma ele transborda no meu sacerdócio, não pelas coisas que eu faço, mas por aquilo que Ele faz em mim, por aquilo que eu sou, na certeza de que Ele me elegeu, Ele me chamou, e eu vou renovando a cada dia, a cada momento, esse ser filho de Maria, esse ser filho de Maria sacerdote, esse ser um sacerdote entregue, derramado por toda a igreja, por todo o povo de Deus, e em cada momento, né, dos meus compromissos, vamos dizer assim, sacerdotais, eu tenho a oportunidade de novamente refazer, de reafirmar a consagração que o Senhor me fez. Essa eleição, essa sedução que ele me convida. Lá no profeta Jeremias, de onde eu tirei o meu rema de consagração, no capítulo 20, versículo 7, o profeta ele tem essa angústia de se saber seduzido pelo Senhor e que muitas vezes tenta escapar, tenta fugir disso, mas aquela presença, aquele amor é como um fogo que consome por dentro. E essa é a minha resposta, a minha consagração que transborda na minha resposta ao meu sacerdócio. O sacerdócio não é algo que eu faço. Ser padre não é algo que eu executo. Ser padre é algo que eu sou pela graça do Senhor e sou sustentado por Ele. E por isso eu posso dizer com muita tranquilidade: eu sou sendo filho de Maria, porque Ele me sustenta e me elege e me mantém dentro do meu carisma, dentro da minha vivência. Então, a experiência ali do sacerdócio, com as suas especificidades, né, a celebração da Eucaristia, que é um momento fantástico na confissão, onde eu posso estar ali diante daquela pessoa, sendo para aquela pessoa que chega até mim com tantas dificuldades às vezes, mas sendo o sinal do amor misericordioso do Pai, eu posso dar ao outro aquilo que eu experimento. O abraço, a sedução que o Senhor me dá, o amor que Ele me impõe a mim, ao me chamar, ao me consagrar, ao me preparar, eu posso ofertar pelos outros sendo aquilo que Deus quer que eu seja, estando ali na disposição. Então, é nesses pequenos detalhes, sabe? Nessa experiência do ser, nessa experiência do dia a dia, nessa experiência do contemplar o Deus agindo continuamente, se revelando, se fazendo presente na minha vida, que eu vou entendendo que em cada um desses momentos, em cada uma dessas experiências, eu posso e sou chamado a fazer a mesma experiência de ser alma hóstia, de me consagrar, de me derramar, de me gastar por aquele que primeiramente fez isso e faz isso por mim e em mim. Ser sacerdote, ser filho de Maria sacerdote, então, é ser um transbordamento do amor de Deus. É fazer, passando através do meu ministério, através das minhas mãos, através das minhas palavras, aquilo que eu experimento que o Senhor faz primeiramente em mim. Faz em mim enquanto filho de Maria, faz em mim enquanto consagrado, e aí faz em mim enquanto padre. Padre, persona Christi, a pessoa de Cristo, disposta a se dar e amar, a novamente fazer e viver o mistério da cruz. Porque cada momento da vida, cada experiência que eu faço, e ali em cada um eu retomo a minha história, retomo todo o processo de querer, né, responder ao chamado ao sacerdócio, depois fazer a opção pela comunidade.
fazer a opção pelo meu carisma e aguardar o tempo de Deus. E aí, estando no seminário, as lutas, os desafios próprios daquele período formativo tão belo, um momento em que dei uma pausa na minha formação sacerdotal e fui seguir outros caminhos, né? Fazer psicologia e ali aprendendo e podendo ministrar para a comunidade, para me entender, para responder e ter a certeza daquilo que Deus me chamava. A experiência depois na Terra Santa, ali tocar o local onde o Senhor teve e fazer uma experiência linda, que para mim foi fundamental nesse processo que eu experimentei ali na Terra Santa. Na Terra Santa eu fui chamado e entendendo que não bastava simplesmente querer ser padre, não bastava simplesmente acreditar que era a vontade de Deus. Era preciso querer aquilo que Deus queria. Não simplesmente porque era a vontade de Deus, não porque eu queria, porque eu entendia que era assim que Ele me chamava, que era assim que a sedução dele se tornaria presente. E aí, quando eu sou ordenado sacerdote, eu vejo esse transbordamento desse querer de Deus, que se uniu ao meu querer, melhor, né? Vamos colocar numa ordem mais correta, o meu querer, que uniu com o querer de Deus. E aí eu pude me entender verdadeiramente seduzido e posso me gastar fazendo oferta contínua àquele que primeiramente se ofertou a mim e me chama a viver a plenitude do seu amor. Então, ser filhos de Maria sacerdote é continuar no dia a dia a experiência do amor que Ele tem e que Ele faz por mim, me convidando a ser nele, por Ele e para Ele, entregue inteiramente para os demais. Essa é a experiência que eu faço continuamente de ser seduzido. Todos os dias em que vou servir, seja na missa, seja na confissão ou em qualquer outro dos sacramentos, me vem essa certeza. Sou seduzido por alguém que me ama profundamente. E aí os meus limites, as minhas fraquezas, eles passam, porque o Senhor se torna muito maior do que todos eles. O chamado é um presente.